Querida igreja, nós estudaremos a palavra de Deus nessa manhã, que é sempre aquilo que nós buscamos na nossa vida, que o Senhor fale com a sua palavra ao nosso coração. E nessa manhã solene, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós faremos de uma forma mais breve nessa manhã, para não comprometer os nossos horários, claro. Eu convido os irmãos a lermos na palavra de Deus em Tiago. Tiago, por favor. Carta de Tiago, no capítulo 5, nos versículos 7 a 11. Faz parte da exposição de Tiago, do livro de Tiago. Hoje nós vamos falar sobre paciência, meus irmãos. A paciência do cristão em meio a dias de tanta descrença. A paciência. Eu vou ler o texto, falar com as crianças e vamos imaginar aqui o que a palavra de Deus pode nos falar sobre paciência nessa manhã. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de ternas misericórdias e compassivo. Quero meditar a partir dessa ideia então, a paciência. E quero pedir para que as crianças, que fazem sempre aquela ilustração, façam 3 desenhos na sua folha, crianças, por favor. O primeiro desenho é a semente na terra. Imaginem um campo e coloquem uma semente na terra. Uma semente de feijão, uma semente de alguma coisa que você, criança, pense que é semente. Coloque uma semente na terra. E, se possível, coloque uma chuvinha, aquela chuvinha gostosa como teve nessa madrugada aqui em São Paulo. Uma chuvinha caindo sobre a semente. Mas faça um outro desenho também, por favor. Faça um martelinho de juiz. Você, criança, provavelmente não sabe que o juiz bate o martelo na sentença. Mas você sabe o que é um martelinho, né? Cada vez que o juiz tomar uma decisão, ele bate aquele martelo. É uma sentença. Então, uma semente e um martelo. E ainda, se você puder, desenhe, se você puder, uma Bíblia. Então, são os 3 desenhinhos que o pastor está pedindo para vocês fazerem nessa manhã. As 3 ilustrações. Uma sementinha, um martelinho e uma Bíblia. Qual a conexão dessas 3 figuras com o que a palavra de Deus parece nos mostrar? A primeira coisa, e falo agora aos adultos, meus irmãos, o texto fala de paciência, então. E fala de paciência em relação a uma espera muito grande, a espera do Senhor Jesus Cristo. Tiago quer que a igreja tenha paciência para esperar o Senhor Jesus Cristo. Que paciência será que é essa, meus irmãos? Agora há pouco, antes de começarmos aqui os nossos trabalhos, o reverendo Robert me lembrou de uma coisa. Nessa semana que passou, a família da fé perdeu um irmão, o Cláudio. A filha do Cláudio, a Cláudia, ela está aqui hoje pela manhã. Seu Clóvis, que era irmão do Cláudio, também está aqui nessa manhã. O Rafael, sobrinho. Uma das coisas mais difíceis é a paciência em relação à morte. Porque o que é paciência propriamente dito, né? Paciência é a condição de suportar uma espera que não depende de nós. Então, quanta paciência alguém precisa ter para esperar reencontrar alguém que faleceu?
é que como nós vemos, acompanhamos muita gente sempre e perdemos muita gente, às vezes até nos acostumamos a isso. Mas é a paciência, a certeza de que o Senhor Deus faz tudo certo que nos anima a esperar. Então a gente sofre ausência, então a gente sente saudade, mas a gente não blasfema contra o Senhor, não é? Talvez a morte nos imponha uma obrigação de paciência de maneira muito didática. Não há o que fazer. Todos nós passaremos por isso. Então, uma das formas de ajudarmos pessoas que pacientemente estão aguardando a ressurreição é sendo amigos, irmãos. Por isso nós cuidamos das famílias enlutadas. Por isso nós procuramos interceder por estas pessoas, porque elas estão passando talvez pela maior prova, a prova da perda. Nós temos muitas outras áreas da nossa vida que a paciência é importantíssima. E eu digo, quem mais sofre nessa vida no campo interrelacional? Aquele que é pontual nas horas, sofre muito com aquele que não é pontual. Aquele que é perfeccionista, que procura fazer tudo certinho, mas as pessoas não fazem todas as coisas certas, como sofrem. Por incrível que pareça, os que fazem melhor é que são chamados a ter paciência uns com os outros. Tiago estava num contexto em que a igreja começava a se alvoroçar. Ela começava a duvidar, porque a palavra de Deus sempre foi dita, o Senhor Jesus Cristo veio, ressurgiu e vai voltar. Mas o problema era, quando ele vai voltar? Ele vai voltar logo? Acreditem, todos pensavam que ele voltaria logo, mas começou a demorar. Como fazer com a demora? Como fazer com a demora? Os pontuais, quando eles querem chegar na hora em algum lugar, eles se arrumam e se preparam logo, se aprontam e se posicionam para sair. E então começa o exercício da paciência com aqueles que não são tão pontuais. E muitas vezes isso acontece, talvez isso pode ter acontecido hoje de manhã, com alguns de nós, ao sairmos das nossas casas para virmos para cá. Então eu quero ajudar aqui numa resolução de conflitos. Eu quero te convidar a ter paciência. Você ama mais essa pessoa do que exige dela. A paciência é uma virtude, meus irmãos, de sábios. Eu sei que de vez em quando até sábio perde a paciência. Mas o sábio, quando perde a paciência, ele sente um peso porque perdeu a paciência. E é aí que entra o perdão. Bom, mas essa passagem está falando então de um tipo de paciência para com o Senhor. E agora eu caminho um pouquinho mais para ajudá-los a entender uma coisa. Que nós temos de ter essa paciência para esperar o nosso Senhor. E paciência não é uma coisa assim passiva, exatamente. Paciência não é assim, tudo bem, eu não me importo com a chegada dele, então eu posso esperar. A paciência bíblica é esperar, mas esperar na certeza que ele virá, mas se possível, todos os dias olhar para o Oriente, porque a Bíblia diz que ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e vem para o Ocidente. É assim, acordar pela manhã pensando, será que é hoje? Como diferenciar paciência cristã, paciência bíblica, da ansiedade dos nossos tempos? Talvez a ansiedade mine a paciência de muitos hoje, nos dias atuais. Ansiedade é uma situação muito complicada dos nossos tempos, mais do que em outros tempos. Cada vez mais pessoas estão tratando disso, seja em aconselhamento bíblico, seja nas clínicas de muitas ciências humanas, mais e mais pessoas estão sucumbindo à ansiedade. Como a Bíblia pode ajudar os ansiosos? É nisso que Tiago está tratando. As pessoas estavam muito ansiosas naquele momento.
E eu espero que a Bíblia possa nos ajudar nessa manhã, então, em relação a isso também. Vejam comigo os primeiros 2 versículos, o 7 e o 8. Tiago está querendo que os irmãos, e ele chama de irmãos 2 vezes aqui na passagem, está querendo que eles sejam como o trabalhador, como o lavrador, como aquele que planta e precisa da chuva. A Palestina tinha 2 períodos de chuva. O da chuva temporã, que acontecia em outubro mais ou menos, e durava uns 15 a 1 mês mais ou menos, 15 dias a 1 mês, e era o momento em que as pessoas semeavam. Só que depois desse momento de chuva temporã, vinha a neve. E enquanto a neve caía e cobria todas as planícies e montanhas, a semente estava germinando lá embaixo. Quando a neve passava, o período da neve, ali de dezembro, de janeiro, um pouco mais, sabe o que vinha depois? A chamada chuva serôdia. Vocês já ouviram isso em algum momento? Chuva temporã e chuva serôdia. Esse é o período da plantação. Quando o semeador saía a semear, ele sempre saía no período da chuva temporã. Mas ele sabia que viria neve depois. A semente estaria embaixo da terra. Mas quando a neve passasse, então, com a chuva serôdia, começaria a brotar. Esse tipo de paciência é esperado de quem aguarda o Senhor Jesus Cristo voltar. Aguardar a vinda do nosso Senhor, aguardar aquela palavra chamada parousia, a vinda do nosso Senhor. Isso está relatado em muitos textos, você não precisa abrir, eu apenas cito. Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele disse: felizes são os que sabem que o Senhor voltará. Mais felizes são os que sabem que Ele voltará. Assim como o lavrador semeava dentro da chuva, passava por um tempo de frio intenso, mas ele sabia que em março a chuva serôdia viria. De fevereiro para março, a chuva dissiparia a neve e então brotaria de novo, como ele já havia feito em todos os anos anteriores. Uma das maiores experiências que alguém pode ter é o de viver dentro de um aspecto de repetição, quando ele sabe que aquilo que aconteceu lá atrás pode acontecer de novo. O Senhor Jesus Cristo veio um dia, ascendeu aos céus, deixou a sua igreja para por séculos e até milênios, vivendo muitas vezes tempo de tempo de lutas, tempo de sofrimento, tempo de frieza, mais do que a neve da Palestina. Mas o que anima essa igreja? Que haverá a chuva serôdia depois. Então, nos dias atuais, nós não podemos nem desleixar da segunda vinda e nem brigar com Deus como quem diz: Deus, o Senhor não está cumprindo o que o Senhor prometeu. Esse é o chamado à paciência. Simplesmente creia, Ele vai voltar e Ele voltará, a parousia acontecerá. A outra forma que nós temos aqui está no versículo 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está à porta. Olha, nós temos 3 figuras que Tiago usa aqui: a do lavrador, a do juiz e depois vai falar dos profetas. Irmãos, quando nós esperamos o Senhor Jesus Cristo voltar, nós precisamos saber de uma coisa: nós estamos esperando o Senhor que governa a nossa vida voltar, mas nós também estamos esperando o juiz. Nós não precisamos temer o juízo dele, porque nós somos justificados por fé, fomos justificados pela fé. Cremos no Senhor porque o Espírito Santo nos deu o entendimento que somos filho dele. E então, justificados pela fé, não estamos mais em guerra com o Senhor. Nossa salvação já está arbitrada. Ninguém de nós perderá a nossa salvação. Mas que nós veremos e passaremos por todo o âmbito do juízo final, nós passaremos. Então nós temos de esperar o juiz chegar. E ele julgará a todos, é o que a palavra de Deus diz.
virá para julgar vivos e mortos. Nós esperamos o juiz aparecer e ele aparecerá com a sua... Quando nós vemos juízes, aqui nós vemos nos seus tribunais, com os seus martelos, com as suas togas. Imagine a toga do juiz descendo, a toga de glória do juiz vindo. Ele aparecerá como poder. Essa é a outra forma que a Bíblia nos fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma delas é parousia e a outra é epifania, é um aparecer. Nós temos de ter a paciência, irmãos, para receber o juiz. Ele voltará. Você não será julgado por suas obras, porque a obra final foi feita por Jesus Cristo na cruz. Mas você verá o juízo dele na vida de vivos e de mortos. Espere e você verá. E um terceiro aspecto da passagem, do versículo 10 ao versículo 11, é a terceira figura que Tiago usa, é a figura do profeta, e inclui Jó aqui. E talvez seja daqui que nós aprendamos sobre a paciência de Jó. Ai, Jó, um sofredor, ninguém de nós gostaria de sofrer o que Jó sofreu. Perdeu sua família, inclusive. Ninguém de nós gostaria de passar pelas dores, pelas angústias, pelas críticas que Jó passou. No entanto, você vai descobrir uma coisa no livro de Jó. Apesar de todas as coisas, a sua fé permaneceu. Então a perseverança de Jó, ela não está tão relacionada às atitudes, porque ele até reclamou de Deus. Chegou um dia que ele disse, melhor seria amaldiçoar até o dia que eu nasci. Mas quando a mulher dele disse, abandona esse Deus e morre, ele não conseguia fazer isso. Essa é a paciência de Jó. Apesar das lutas, das tribulações, ele sabia em quem tinha crido. E é por isso que ao final do livro ele diz, antes eu te conhecia, mas era assim, eu sabia quem o Senhor era, mas agora os meus olhos te veem. A paciência de Jó entrou na história bíblica como um exemplo para nós. Os profetas também, que o diga, por exemplo, um profeta como Jeremias, que viu 4 reis, rei bom, rei ruim, rei bom, rei péssimo, eles sempre perseguidos por praticamente todo o povo. Imaginem Isaías. Isaías, aquele que no ano da morte do rei Uzias, viu a glória do Senhor no templo. A tradição diz que ele foi cerrado pelo meio ao final da sua vida. Imaginem os apóstolos, todos eles. Tiago, esse que escreveu essa passagem aqui, foi morto à espada. Pedro, a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Todos os outros, Paulo foi preso em Roma até o fim da sua vida. João foi exilado em Patmos e ficou até o fim da sua vida. Não tem honra nenhuma nesses homens, não tem glória nenhuma nesses homens, só tem vergonha pública. Certamente, boa parte do século I, da igreja inicial, via o valor da perseverança, da paciência desses homens. Todos eles morreram pelo que criam. Por isso eles estão relatados nas Escrituras como exemplos. E essa é a paciência que nós precisamos ter, porque se eles morreram por isso, se eles morreram por essa verdade, por que nós fugiríamos? Por que nós negaríamos essa verdade? Então, precisamos de paciência, inclusive, para crer nessa vinda certa. Então, nós precisamos de paciência para receber o Senhor, porque Ele é o nosso Senhor. Nós temos de ter paciência para receber o juiz, que é a chamada epifania, ele vai aparecer. E nós temos de ter paciência para uma terceira palavra, que a Bíblia fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Apocalipse. São as 3 palavras que apontam para a vinda do Messias. Parousia, epifania e apocalipsis, na língua grega, apocalipse para nós. A pergunta que eu faço, aplicando aqui aos nossos irmãos, é: meus irmãos, nós temos a consciência que a paciência pode ser amarga no momento em que vivemos, mas que o fruto da paciência é doce. Quando nós tomamos um remédio muito difícil de ser tomado,
nós não nos deliciamos nele, mas quando aquele remédio começa a fazer efeito, a gente diz, que bom que eu tomei esse remédio, não é verdade? Quando a gente sai de casa para cumprir um compromisso, apressado, fazendo todas as coisas para chegar no horário, por exemplo, é difícil fazer as coisas certas. Mas é ou não é que quando a gente consegue chegar, a gente sente aquela sensação do dever cumprido? É ou não é que quando nós convivemos com pessoas que têm muitas dificuldades no cumprimento de datas, na excelência do fazer, é muito mais fácil julgar as pessoas. É muito mais fácil dizer, você não está na posição certa, você não está no cargo certo, você não faz as coisas direito. Mas quando você consegue exercer paciência, tomar pela mão e dizer, eu te ajudo. Talvez porque eu já tenha feito isso, eu posso te ajudar. Viu? Fique em paz. Nós vamos dar os passos juntos, nós estamos aqui para te ajudar. É ou não é? Que você vai entender que você teve uma atitude cristã, mais tendo paciência do que julgando o próximo. Essa é a virtude da paciência. A paciência, ela está no contexto do cristianismo para esperar o Senhor Jesus Cristo, para não ficarmos brigando entre nós porque as pessoas cometem falhas, erram, e para que tenhamos a certeza, esse tempo que estamos vivendo vai passar. Esse tempo de imperfeições passará. Haverá um dia, depois do apocalipse, depois da conclusão das últimas coisas, haverá um estado de glória, que então é para todos nós. Deixa eu falar uma última coisa. Normalmente, quem tem paciência com as pessoas, recebe paciência também. É beneficiado pela paciência de outros. Deixa eu falar uma coisa aos impacientes. Quem não tem paciência com o seu próximo, não tem o direito de esperar que outras pessoas tenham paciência com ele. Esse é um ponto de decisão em relação a isso, a paciência cristã. É aqui que a gente se decide por paciência ou impaciência. Quem exerce paciência, seguramente receberá paciência em relação aos seus erros também. Mas quem não é paciente, provavelmente não receberá paciência e não merece receber paciência de ninguém. Em que lugar a gente quer ficar? Como nós vamos trabalhar paciência nas nossas vidas? Eu concluo dizendo, meus irmãos, que não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. A paciência cristã é uma atitude sábia. A paciência cristã é tirar a toga de juiz que muitas vezes carregamos e deixar ali de lado, porque nós não somos juízes. A paciência é uma expressão de amor. Toda pessoa que erra, normalmente sabe que erra. Ela não precisa de alguém que fique 3 vezes dizendo que ela errou. E então, normalmente, os pacientes, eles abençoam as vidas dos mais fracos. Os impacientes não abençoam ninguém, nem a si mesmos. É por isso que Tiago se preocupava com a paciência com a igreja cristã. Nós queremos ser bênçãos uns para os outros, revisitemos o nível de paciência. O cristianismo é um chamado a esperar o Senhor Jesus Cristo, a viver os tempos difíceis sem julgar uns aos outros, numa certeza absoluta, um dia nós seremos redimidos todos nós. Haverá um dia que nós não teremos um com mais paciência, outro com menos paciência. Haverá um dia que isso não será mais necessário. Hoje, paciência é necessária. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo e eterno Deus, maravilhoso Deus, que tem paciência conosco, conforme diz a Tua palavra, é misericordioso e compassivo. A Tua compaixão se expressa em paciência para conosco. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos disso, dá-nos a alegria de experimentar a paciência no amor, porque um dia Paulo disse que o amor é paciente. Dá-nos, Senhor, o gosto para viver como um dia Davi disse, esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu as minhas súplicas.
Dá-nos, Senhor, a esperança verdadeira, como remédio para a ansiedade, porque está pautada na certeza do Teu poder, na certeza da Tua graça. Dá, Senhor, às nossas crianças paciência, e dá também aos pais a paciência para com as crianças. Ajuda-nos a não exigir das crianças o que elas ainda não podem dar. Ajuda-nos, Senhor, a ter sempre uma mão estendida às crianças, para que pacientemente andemos na velocidade do passinho de cada uma delas. Senhor, ajuda-nos nisso. Não deixe que vivemos ansiosos, extremamente ansiosos, porque a Tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos e que devemos buscar as Tuas coisas, as coisas do Teu reino, antes das coisas que queremos. Senhor, talvez muitos de nós precisem de um milagre nessa hora, para que nós possamos firmar um propósito contigo de exercitar paciência. Tanto a paciência da vinda, como a paciência em relação ao nosso próximo, como a paciência pautada na certeza do Teu operar. Ajuda-nos nisso, nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.